Tu conhece um anime chamado Togengaki? Esse anime de 2025, dirigido por Atu Naka, ele tem 15 episódios e está disponível na Netflix. O anime ele é baseado nos mangás de mesmo nome, escrito por Urishihara, e ele conta a história de um menino, né, do Shinose, que é assim que se fala. E o Shiki, ele é um garoto, né, um pouco rebelde, como a maioria dos adolescentes, né? E ele acaba descobrindo aí que, na realidade, ele é descendente dos Onis, né? Que são os demônios aí, segundo a lenda japonesa. Depois que acontece um incidente muito trágico aí, né? Envolvendo seu pai, que é um descendente de Momotaro, e ele acaba aí se envolvendo aí de qualquer forma, né, na briga aí, né, na luta entre os Onis e os descendentes dos Momotaros. Momotaros, na lenda japonesa, ele é representado por um menino que veio para a Terra dentro de um pêssego gigante, né? Conta a lenda que uma senhora, ela estava à beira de um rio e ela vê esse pêssego gigante enorme, né? E quando ela tenta abrir para comer, sai um garotinho lá de dentro. Essa senhorinha, ela não tinha filhos, então ele vai e diz para a senhora que veio para ser o filhinho dela, né? E ela, junto com o marido dela, coloca o nome do menino de Momotaro. Momô em homenagem, que significa pêssego, né? E Tarô que significa menino ou filho mais velho da família. E esse garotinho, né, conta que depois de um tempo ele acaba indo para a ilha de Onigashima, o nome da ilha, que é uma ilha onde é uma ilha de demônios, né? E ele vai para lá para tentar acabar com esses demônios, acompanhado somente de um cachorro, um macaco e um fazão. E no anime a gente vê isso aí bem no comecinho, né? Bem resumidamente, a gente vê só um pouquinho dessa lenda aí, né? Que fala assim bem resumidamente, né? Dessa questão dos Momotaros e dos Onis, que são os demônios. E o anime, né, em pouquíssimo tempo, logo no seu mês de estreia, ele simplesmente se tornou um dos animes mais assistidos em diversos países, né? Ele se tornou um fenômeno. E eu vou contar um pouquinho para vocês aí, bem do comecinho do anime, né? O anime ele começa com o pai do Shiki levando ele, né? A gente ver, a gente só vai entender isso um pouquinho depois, que é o pai dele chegando, né, em casa com ele nos braços, e alguém fala para ele, olha, eu não sei como é que você trouxe essa criança para cá, né? Você sabe que isso é um perigo. E aí logo em seguida conta um pouquinho bem resumido dessa questão dessas lendas e tal, né? E aí já começa a história, né? O Chique ele já tá adolescente. Ele é um menino que adora armas, né? E ele é rebelde e tudo mais, é tanto que ele é até expulso da escola. E a gente vê que ele adora armas bem no comecinho mesmo, porque ele tá lá, né, conversando com os pés em cima da mesa dele e passa uma arma, né, com um limpador, um monte de coisa dentro, em cima na cena. E ele mora sozinho em casa com o pai dele, né, e um belo dia, quando ele tá discutindo com o pai dele, né? Ele até fala uma besteira, ele disse que eu não queria ter sido filho do pai dele, tudo, né? Que preferia ter sido adotado por uma pessoa rica e tudo mais. E aí, de repente, na casa dele é invadida, né? Por como se fosse assim, pedacinhos, né? De pedregulhos, assim, pedacinhos, né? De alguma coisa, assim, se transformando, tipo, numa coisa monstruosa. E ele fica desesperado, o pai também, né? Ele começa a ser levado por isso. E o pai simplesmente corre pra rua, tenta pegar ele e coloca ele dentro do carro, vai fugir com ele. E ele fica sem saber o que está acontecendo. Ele pergunta pro pai o que é isso, né? O que é que tá acontecendo, se o pai tá devendo a alguém, se é alguma coisa envolvendo ele. Até que eles vão, né, tentar se livrar de qualquer forma dessas forças, né, que estão perseguindo eles. E eles chegam numa espécie de um galpão e lá acabam prendendo, né, o Chique de alguma forma.
o Shiki, né? De alguma forma. E aparece um cara, né? Contando toda a história, né? E é aí que a gente conhece do que realmente se trata, né? A gente acaba descobrindo que o Shiki, ele é descendente de Onis, né? Que são os demônios. Ele não sabia ir disso até então, né? Ele fica bem horrorizado, sem entender nada. E aí, quando o pai dele aparece, né? Ele fala que não é para tocar no filho dele, né? E o cara vai e diz: ah, você ainda tá vivo e tudo, né? Como é que pode você criar um Oni, sendo que você é um descendente de Momotaro, né? Que são as pessoas que geralmente caçam os Onis, né? E aí o menino fica sem entender nada, né? Porque ele fica ali pensando: como assim? Eu sou um demônio? Como assim meu pai é um caçador de demônio? E eu vivi com ele esses anos todos sem saber disso, né? E aí o pai simplesmente fala que para ele não importa porque ele é pai e ele vai defender o filho até o final. E aí começa toda uma luta, né? O pai dele termina muito ferido e no meio disso tudo, quando ele vê que o pai está muito ferido, ele acaba liberando toda a força dele, né, de Oni, e ele se transforma numa coisa bem monstruosa, né? E como ele adorava armas, começa a sair diversas armas do corpo dele, né? E ele entra em luta com esse cara, né? No caso, que faz parte de uma organização Momotaro. E no final, o pai dele acaba morto, né? E ele tem uma breve conversa com o pai, né? Bem emocionante e tudo, né? E o pai diz para ele que nunca vai deixar de ser pai dele e tudo mais. E aí, quando o pai dele morre, né? Ele fica com muita raiva, né? E ele acaba sendo achado por um cara que é de uma organização que é para que os Onis eles se unam, né, entre eles e possam trabalhar os seus poderes para entrar aí numa luta, né, finalmente contra os Momotaros. E ele acaba aí levando o Shiki, né, para essa instituição para tentar fazer umas provas com ele, né, tentar fazer uns testes para ver se realmente é válido, né, deixar ele nessa instituição. E é isso, né? Eu vou contar somente o comecinho para vocês, mas as lutas são maravilhosas, né? O anime ele tem uma música de abertura muito legal, né? Muito assim, a abertura dele toda, né? Ela é muito bem feita. Em geral é um anime com um visual muito bonito. Então assim, fica aí a dica para quem gosta, né? Desse tipo de anime. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. E até a próxima.